Amados irmãos, a paz do Senhor. Começamos agora no capítulo que antecede a grande tribulação. Veja, a igreja já está no céu. A igreja foi arrebatada, nós estamos em nossos tronos, temos nossas coroas e estamos humildes aos pés daquele que é Senhor soberano e todo-poderoso, rendendo-lhe louvores. O capítulo 4 é fantástico. O capítulo 4 mostra Deus em seu alto e sublime trono, e isso nos dá confiança, porque nada está perdido ou jogado no tempo errado. Sim, nada está absolutamente perdido. Deus está em seu alto e sublime trono e Deus controla absolutamente todas as coisas. Sim, o Senhor Deus é Deus Todo-Poderoso. Mas no capítulo 5 você tem algo interessante. Você tem a seguinte descrição. Versículo 1, acompanhe comigo. E vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que significa isso? Significa algo muito relevante. Porque nas mãos de Deus está um rolo, um livro, e este livro está simplesmente selado com 7 selos, e este livro está na mão de Deus. Que livro é esse? O livro que aqui está é simplesmente toda a descrição da história futura da humanidade. O livro que aqui está, ele é simplesmente aberto e entendido e discernido a partir de Apocalipse capítulo 6. Sim, veja comigo por gentileza, porque este livro que está selado, ele simplesmente tem o selo quebrado pelo único que poderia quebrar este selo, e em Apocalipse capítulo 6 diz exatamente assim: E vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizendo com voz semelhante de trovão: Venha! E olhei e vi um cavalo branco, e aquele que montava tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Então este livro que está em Apocalipse capítulo 5 e que tem 7 selos, ele está nas mãos daquele que está sentado no trono, que é Deus o Pai, e Apocalipse capítulo 6 diz que o Cordeiro, Deus o Filho, começa a abrir um por um dos selos, e a abertura de cada selo significa exatamente o que? Significa exatamente Apocalipse 6, 7, 8, 9, indo até o último capítulo de Apocalipse. Amados irmãos, que coisa fantástica. Aqui está na mão de Deus a história da humanidade. Deus tem nas suas mãos simplesmente toda a história futura de toda a humanidade. Sim, Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. É por isso que a igreja arrebatada, já sentada em tronos, constituída com autoridade, ela se rende em louvor àquele que está no trono, e ela se curva e ela retira toda a fonte do seu poder, que é exatamente cada uma das coroas, e ela lança as coroas aos pés daquele que tem o livro e o destino de todas as coisas. Sim, você não serve um Deus qualquer, você serve um Deus que tem o controle de todas as coisas. E o versículo 2 diz assim: E vi um anjo poderoso clamando em alta voz. Será que esse anjo é um daqueles 4 que estavam no capítulo 5? Não sabemos. É um anjo poderoso. Quem é digno de abrir o rolo? Isto é, quem é que pode quebrar os selos? Por que o anjo fez essa pergunta? Muito bem. Na época em que o Apocalipse foi escrito, os selos eram instrumentos pelos quais grandes autoridades deixavam ordens
para ser cumpridas. Então, quando o imperador romano resolvia enviar uma ordem para uma tropa e um grande general que estava bem longe, ele, para se certificar simplesmente que ninguém iria abrir aquela ordem, a não ser aquele que poderia cumprir a ordem, ou seja, o general, lá naquele local distante aonde ele estava, ele mandava um mensageiro levar a carta, só que a carta era selada. A carta era selada. Nesta época, os selos eram feitos com uma espécie de cera ou argila que simplesmente fechava e lacrava a carta e havia ali o símbolo do sinal do anel do imperador ou daquele rei que enviava. E somente o grande general, ou o homem poderoso, ou o administrador, para quem a carta era dirigida, poderia abrir aquela carta, porque ele era o único que tinha poder de cumprir aquilo que estava dentro daquela carta. O mensageiro tão somente levava a carta. Ele não poderia abrir porque ele não tinha poderes para cumprir. E, obviamente, se a carta chegasse ao general ou chegasse ao administrador que cumpriria as ordens daquele grande soberano e chegasse com um selo lacrado, todo mundo haveria de entender que simplesmente a carta foi infelizmente violada. Infelizmente violada. Amados irmãos, se você tem um Deus sentado num alto e sublime trono, e este trono é perfeitamente descrito, e esse Deus é descrito no capítulo 4, e se esse Deus tem na sua mão direita simplesmente um rolo, um livro que conta toda a história da humanidade, me diga quem é que tem poder e capacidade de abrir este selo, abrir este rolo. Me diga quem é que tem a viabilidade de simplesmente quebrar esses selos e cumprir todas as determinações futuras deste grande Deus. Somente um outro Deus. Tanto quanto o primeiro, somente um outro Deus. Somente alguém todo-poderoso. Somente alguém todo majestoso, somente alguém que tivesse todo o poder nos céus e na terra. É por isso que no versículo 2, quando diz, e vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de abrir o rolo, isto é, de quebrar os selos, porque quebrou o selo, tem que cumprir. E ninguém no céu ou na terra ou debaixo da terra era apto para abrir o rolo, olhar para dentro dele. E por que não era apto? Porque quem é que pode cumprir ordens e determinações futuras do grande Deus Pai? Somente um. Só um Deus Todo-Poderoso poderia cumprir ordens e determinações futuras. Somente Deus, Filho. João, tadinho, versículo 4 de Apocalipse 5, começa a chorar, começa a prantear. E eu me derramei em prantos, porque não se pôde encontrar ninguém para abrir o rolo, olhar para ele. E um dos anciãos passou a dizer-me, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, a raiz de Davi, que venceu, e ele está apto a abrir o rolo e os seus 7 selos. Você sabe por quê? Apocalipse capítulo 6 em diante vai se cumprir à risca. Você sabe por que cada selo vai ser aberto e vai ocorrer exatamente tudo que ali está descrito? Porque Jesus é quem abre os selos e Jesus é quem tem a responsabilidade de cumprir. Ah, você acha que não vai acontecer? Você acha que não vai se cumprir Apocalipse? Ele, Cristo, pessoalmente, há de cumprir, porque ele vai abrir os selos. E vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, aquelas 4 criaturas, aqueles 4 querubins, e no meio dos anciãos, ou seja, no meio da igreja, quem aparece? Um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Você se lembra de João dizendo,
Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Meu amado irmão, é o mesmo Cordeiro que agora está em pé aqui, como se tivesse sido morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, ou seja, nada se perde da visão de Cristo. E ele tem esses 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem os Espíritos de Deus. Ele tem o espírito de sabedoria, o espírito de instrução, o espírito de força, o espírito de paz, todos aqueles espíritos que refletem o Espírito Santo descritos em Isaías, ele tem. E isso é dito para que todo mundo entenda que aqui está entrando na sala do trono o Cordeiro. E ele, o Cordeiro, veio e tomou o rolo da mão daquele que está sentado no trono. E quando ele tomou o rolo, as criaturas viventes e os 24 anciãos caíram diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro, nós que já tínhamos adorado simplesmente a Deus Pai, agora diante do Cordeiro não tem outra posição a se encontrar, a não ser a posição de quedados aos seus pés, adorando. E cada um tinha harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, e cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar os selos e o rolo e abrir os seus selos, porque fostes morto com teu sangue e comprastes homens e mulheres para Deus de toda tribo, língua, raça, povo e nação, e os fizestes para o nosso Deus, reino e sacerdotes, e governarão sobre a terra. Sim, a igreja está cantando em gratidão pelo seu arrebatamento, pelo fato de Cristo ter nos comprado, e sim, agora ele pode pegar e abrir os selos, e simplesmente abrindo os selos, ele pode simplesmente conduzir toda a história futura da humanidade. Nós cantaremos para ele. Irmãos, que momento espiritual. Eu penso hoje, com as limitações que tenho, com os sentimentos limitados que tenho, você já imaginou esse dia? Que fato ilimitado, extraordinário. Nós cantaremos para ele. E se fosse somente nós? Mas olha o versículo 11. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Não só esses 4 grandes seres vivos, mas miríades e miríades e miríades de anjos louvarão ao Cordeiro. E ainda se ouviu a voz das criaturas viventes e dos anciãos. E o número era de miríades e miríades, milhares de miríades. Você se lembra que Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos? Aqui 2/3 estão diante do trono e adoram ao Cordeiro. E adoram o Cordeiro, e eles cantam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E como se o grande coral já fosse pouco, da igreja, representada pelos anciãos, a igreja cantará, os grandes anjos cantarão, aqueles 4 que assistem perto do trono de Deus, as miríades e miríades e miríades de anjos, 2/3 que não caíram, nesse dia cantarão e louvarão a Deus. E é chamado a este coro para adorar o Cordeiro toda a criação. Olha o versículo 13. E toda criatura no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele existem, dizendo: louvam a Deus, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Agora a adoração é ao Pai, ao Filho. Sejam ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. De repente,
repente, o louvor e a adoração envolvem todas as criaturas. Irmãos, céus, mares, terras, montanhas, animais, vegetais, minerais, todas as criaturas, todos estarão no momento em que o Cordeiro pegará o livro e abrirá, e todo o Apocalipse se cumprirá, e todas as criaturas o adorarão. Versículo 14 dizendo amém. E nós de novo, anciãos, a igreja, nós nos curvaremos e de novo o adoraremos. O adoraremos. Você sente que este dia está chegando. Você sente que já já seremos arrebatados. E já já veremos Ele como Ele é. E isso vai se cumprir. Veremos na mão de Deus o livro que descortina toda a história humana. E ouviremos o grito: quem é digno? E de repente aparece o Cordeiro de Deus. Oh, glorificado seja o nome do Altíssimo Cordeiro de Deus. E ele aparece, e ele vem, e ele abre um por um dos selos. E como aquele que abriu os selos era responsável para que o cumprimento ocorra, louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. De Apocalipse 6 em diante, creia, vai se cumprir, porque é o próprio Cordeiro que abre e todos os acontecimentos ocorrerão. Escute, quer um conselho? Ajoelha-te a partir de agora. Coloca tudo que você tem aos pés do Cordeiro desde agora. Vive adorando o Cordeiro desde esse momento. Dignifica o Cordeiro desde agora. Vive na presença do Cordeiro, diante do Cordeiro, junto com o Cordeiro. E o adore em espírito e em verdade. O adore em espírito e em verdade. É interessante que isso me faz pensar sobre aqueles que teimam em viver longe do corpo de Cristo, longe da igreja. Estou falando agora com você, meu amado irmão desigrejado. Escute, coloque uma coisa no coração. A adoração é de todos juntos. A adoração é juntos. Deus nos fez para estar juntos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, a gente tem que estar junto. Simplesmente quando estivermos lá, nós estaremos juntos e não separados. Nós andaremos juntos, nós veremos tudo isso acontecer juntos. A adoração plena é junta. Uma série de bênçãos espirituais, você sabe, é quando você está junto ao corpo de Cristo. Então, volte ao corpo correndo. Não existem igrejas perfeitas, você sabe disso. A igreja mais estratégica, fundada pelo maior de todos os apóstolos, a igreja de Corinto era imperfeita. Você quer igrejas perfeitas aqui? Coloque uma coisa no coração. A adoração é em conjunto. A vida é em conjunto. A homenagem é em conjunto. A glorificação é em conjunto. A visão é em conjunto. Volte a estar na presença do Senhor. E você, meu amado irmão, que mesmo ante toda dificuldade, você continua firme e forte na presença do Senhor. O que está te esperando no céu é extremamente mais do que tudo que te falta aqui na face da terra. Você vai rir. Sim, você vai rir naquele dia. Você vai gritar de alegria, você vai glorificar, você vai cantar este hino. Este hino, nós vamos cantar juntos esse hino e nós vamos glorificar ao Cordeiro. E eu quero terminar dignificando ao Cordeiro.
e dizendo a ele, como está a partir do versículo 9, tu que és digno de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes homens e mulheres para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os fizestes para nosso Deus, reino e sacerdote, e governarão sobre toda a terra. Ó, tu és digno, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graças para todo tempo, para todo sempre. Digno é o Cordeiro e digno é o Pai do Cordeiro de receber toda a adoração. Portanto, a ti, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ti toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. E a ti, ó Deus Filho, Senhor Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, a ti toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Adore ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Viva uma vida de glorificação e de exaltação. E amanhã continuamos. Amanhã começa o capítulo 6. Amanhã começa a grande tribulação. Deus te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor e creia. Antes da grande tribulação aparecer, nós estaremos nos céus, glorificando, reinando com nossas coroas e tronos. E veremos exatamente quando cada selo será aberto, e cada selo aberto, uma grande e terrível parte da grande tribulação. A paz, Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.